Desta vez, a Stephanie me quebrou, né? Olha aqui, deixou um mini pedacinho de hambúrguer. Eu sempre como o restinho de hambúrguer que ela deixa, geralmente no dia seguinte. E como ontem a gente fez o pedido de hambúrguer pra comer aqui em casa, eu comi todo o meu hambúrguer e ela me deixou este pedacinho. Geralmente o pedaço é maior, é quase a metade, porque ela não come todo o lanche, ela gosta mais das batatas fritas. Mas dessa vez, né, acho que o lanche estava um pouquinho melhor. E aí ela acabou comendo todo o hambúrguer. Muito bem, galera, vamos para mais um vídeo aqui. Tirei um tempo devaneando, pensando muito sobre o meu canal, pensando muito sobre as coisas no geral, né? Eu estou surpreso com um livro que eu comprei, que afinal de contas eu achei muito bom. E eu recomendaria a todos que são e que não são youtubers lerem, porque vale muito a pena. Chegou uns livros recentemente aqui em casa, quero mostrar pra vocês. Primeiro de tudo, antes de eu entrar no papo que nós vamos ter, eu quero mostrar o livro que chegou aqui. É de um cara que eu sou muito fã, e é o cara que é a minha inspiração da história que eu tô escrevendo, ele é o cara que eu tenho como referência. Não só ele, como outros criadores, assim, outros escritores, mas ele, assim, é um cara que pra mim, ele é o primeiro lugar. De referência, ele é o primeiro lugar. Acabei comprando essa versão em capa dura, uma edição especial, que é o Cavaleiro dos Sete Reinos, de George Martin, como vocês podem ver aí. E para quem não sabe do que eu estou falando aqui, estou falando nada mais nada menos do que o criador Game of Thrones. Para mim, eu sempre divido isso com muito cuidado, porque eu gosto muito de Breaking Bad. Quem já assistiu Breaking Bad aí, do Walter White, é uma série que, além de ter uma nota muito boa, eu gosto muito dos detalhes daquela série, gosto muito do que os personagens passam e os conflitos éticos, morais que eles enfrentam. Walter White, quando se vê na posição de um professor que não vai conseguir deixar um futuro bom financeiro para sua família, ele, por ser um cara muito bom em química, ele resolve ir para o mundo do crime, e o quanto isso é um castigo para a própria cabeça dele, né? O quanto isso bagunça a vida dele como um todo, porque ao mesmo tempo que ele não pode expor aquilo que ele está fazendo para as pessoas com quem ele conhece, né? Então envolve toda uma trama que eu acho fantástica. Mas falando de coisas não reais, falando de coisas sobrenaturais, coisas que a gente pode colocar como ficção, como Harry Potter, como Senhor dos Anéis, para mim o primeiro lugar é esse cara aqui. Embora esse cara aqui tenha bebido de várias fontes anteriores, e Tolkien foi uma delas, o criador do Senhor dos Anéis, entre outras tantas, ele mesmo cita em entrevistas, ainda assim eu gosto mais da criação deste cara aqui. Acho que tá para sair uma série, se não me engano, sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, que vem antes. Isso aqui conta a história antes das Crônicas de Gelo e Fogo. E ele relata aqui, né? Ele relata aqui sobre esse antes, né? Que é muito antes das Crônicas de Gelo e Fogo, dois heróis improváveis se aventuram por Westeros. Então a história começa com esse cavaleiro andante. Inclusive o nome de um deles é Dunk, e Dunk, escrito com D-U-N-K, é o mesmo nome da minha empresa que eu tinha. Eu tinha uma empresa que vendia lanches e ela era com esse nome, né? Mas ela era uma alusão à enterrada, a jogada da enterrada no basquete. Era essa alusão, não tem nada a ver com o livro de George Martin. Após turbulentos anos de conflitos, os Sete Reinos de Westeros vivem relativa paz. A dinastia Targaryen parece incontestável e não existe um momento mais propício para um jovem buscar a fama e a glória como um autêntico cavaleiro. Na Baixada das Pulgas, o jovem Dunk se depara com uma chance única: deixar a vida miserável em Porto Real para acompanhar um cavaleiro andante em busca do sonho de servir em uma das grandes casas. Quando seu mestre morre, anos depois de sua jornada, juntos, Dunk decide assumir o lugar do cavaleiro e fazer fama no torneio de Campina de Valfreixo. Acho que, não sei se é assim que se lê, galera. Valfreixo, deve ter uma pronúncia diferente, mas é isso. Lá conhece Egg, um menino de 10 anos que se torna seu escudeiro, e juntos viajam atrás de trabalho e aventuras. Nasce entre eles uma grande amizade, que persiste mesmo quando, anos mais tarde, os dois assumem papéis centrais na estrutura de poder de Westeros. Ou seja, tem tudo pra ser uma trama legal pra caramba, tem tudo pra ser algo fantástico. Comparado com Game of Thrones aí, que tem 617 páginas, esse livro aqui ele tem 259 e a letra é maior. A letra desse livro aqui provavelmente é uma 12, ó. Vocês podem ver aí que a letra é bem maior, né? Então ela é tamanho 12. A letra de Game of Thrones é 11. A letra das Crônicas de Gelo e Fogo, de todos os livros que ele tem até o momento, são no tamanho 11. E inclusive 11 com espaçamento curto em 600 e poucas páginas
Galera, é página pra caramba. Você não tem noção do quanto demora mais pra ler uma página comparada a uma página de fonte tamanho 12. Margens mais espaçadas e espaçamento mais curto. Eu vou ler ele depois porque eu me deparei com um livro que eu tenho que ler antes. E aí, enfim, eu conto pra vocês o que eu achar desse livro, se eu me lembrar, porque eu sou um cara que esqueço de trazer pra vocês essa coisa dos livros aqui. Eu comecei o meu canal falando muito sobre livros, mas eu esqueço. Porque eu tenho tantas coisas durante o meu dia e às vezes eu não consigo gravar e às vezes eu não consigo terminar de editar que eu não consigo. Eu não consigo me dedicar a minha vida 100% ao YouTube ainda. Pra quem não sabe, um dos caras em que George Martin se inspirou, assim, e fez ele criar as Crônicas de Gelo e Fogo, foi baseado no livro A Guerra das Rosas. Depois vocês pesquisem aí no Google. A Guerra das Rosas foi o livro que deu inspiração pra George Martin criar Game of Thrones, onde ele tem casas e dividem as casas. Outro livro que eu comprei, na verdade agora é um box, que eu achei fantástico e tava com preço bom, é este aqui, né? Inferno, Purgatório e Paraíso, que é a Divina Comédia de Dante. É um livro incrível, na verdade são 3 livros. Ele vem com um guia aqui junto, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, o box. Esse aqui é um guia dos navegantes, sobre a comédia, né? A Divina Comédia. Eu achei esse box na Amazon, pessoal, por R$100, então vale muito a pena pra quem conseguir ainda pegar. Não sei se esse box vai estar disponível ainda, ele é capa dura. E aqui ela faz todo um guia sobre os estágios do inferno em que Dante passa. Então tem ali purgatório, tem paraíso, tem tudo, ó. É como se fosse um mapa, ela tem coisas explicatórias, tem explicações sobre tudo. E esse aqui é só o guia, os livros estão aqui, ele começa no volume 1, é o Inferno. Ele não é um livro denso, grande, ele geralmente tem ele é mais em versos, ó. Mais em versos, então é fácil, rápido de ler, para quem quer ler, por isso que eu vou deixar ele para depois. E o segundo seria o Purgatório. Esse aqui é o volume 2, no caso, o Purgatório. E por fim, ele chegaria ao Paraíso. Ao Paraíso. O que esperar desse livro? Eu acho que profundas reflexões sociais, profundas reflexões do ser humano, reflexões com as quais a gente se depara muito com nós mesmos, sobre coisas de certo, errado, ser ruim vai pra cá, bom vai pra lá. Então tem toda uma questão que eu acredito que, além da leitura em si, reflexões que a gente pode ter, reflexões que a gente pode ter para si mesmo. Um livro que eu recomendo, um box que eu recomendo por R$100, um valor maravilhoso. Ele tem notas de outros autores que leram e isso é bom para que o leitor familiarize com o que está vendo. Outro livro que eu comprei, esse sim, foi por R$13, foi baratinho, mas ele traz algo que eu queria muito explorar, que é a questão das reflexões estoicas, 365 reflexões estoicas. Para quem sabe, para quem não sabe, ou quem sabe, tanto faz, aqueles livros que trazem um dia, sabe? Um dia tem um verso para te ler. E para quem não sabe direito o que é o estoicismo, sim, ele é meio que uma filosofia de vida e te ajuda a lidar com o teu emocional, com adversidades, com desafios de vida, com aquele pensamento às vezes mais acelerado, aquele pensamento de mais ansiedade, aquele pensamento de mais turbulento, vamos dizer. Então o estoicismo ajuda nisso. O estoicismo, para quem pensa que vai achar alguma coisa, por exemplo, filosófica de Nietzsche, de Arthur Schopenhauer, caramba e não sei quem mais, para quem acha que vai encontrar grandes filósofos, não, ele não é para encontrar grandes filósofos deste sentido, né? Ele é para encontrar os estoicos. Então tu vai ter pessoas que pensaram como Sêneca, pessoas que pensaram como Marco Aurélio, são pessoas que tiveram reflexões assim, mais voltadas, eu acho que pro lado do Marco Aurélio e de Sêneca. Então cada dia tem uma reflexão, né? 29 de maio tem um, dia 28 de maio tem um. E hoje, por ser dia 12 de outubro, quase finalzinho do ano chegando, a reflexão seria de Marco Aurélio. Em meio às provocações da vida, mantenha sua fé inabalável e sua honra incontaminada. Acredite em seus princípios e valores, permanecendo fiel a si mesmo, independentemente das circunstâncias. Pois é na firmeza da fé e da honra que encontramos a luz que guia nosso caminho, mesmo nas sombras mais profundas. Ele está falando do papo sobre acreditar em si mesmo, em ter fé em si mesmo, e a fé é aquela coisa que a gente não consegue ver, a fé é aquela força que a gente acredita sem ver, porque se a gente vê, ela não pode ser fé. Ele coloca que diante de todas as adversidades, nós podemos
sair daquele momento em que a gente não consegue se encontrar em plena satisfação, diríamos. E ter fé, eu até considero isso como uma virtude, porque nem todos têm essa fé. E eu também acredito em outra coisa, que virtude dá para ser treinada. Consegue treinar a virtude. A pessoa, antigamente em Atena, Esparta, né? Esparta treinou os seus exércitos. Inclusive vocês podem ver aí o filme 300, por exemplo. Quando Esparta treinou os seus exércitos, a Esparta era muito bom em lutas corporais, em guerras, porque eles treinavam, eles pegavam o areté, que areté é a excelência, eles pegavam a excelência máxima dos lutadores, dividiam quem iria ser um lutador, e a referência era quem quer ser mais próximo de Aquiles, o cara beirando aquela perfeição. E os atenienses, eles evoluíam a inteligência deles. Os caras em Atenas, eles estavam discutindo com sofistas, lá na época em que tinha Platão e etc. E essas discussões faziam eles mais sábios. Então, enquanto Esparta ficou presa em desenvolver guerreiros, os atenienses conseguiram desenvolver tecnologias, inteligência. Então, por mais que Esparta vencesse uma guerra e colocasse que destruísse Atenas inteira, eles estavam mais importantes com aquela coisa que chamamos de inteligência, que tu não pode tirar, é o que está aqui, né? Até porque não há interesse em matar recursos, e recursos eram pessoas, e pessoas eram questões em que Esparta tinha que selecionar quem eram os melhores, né? Quem seria os guerreiros, né, de Esparta. Então é muito interessante pensar nesse lado, porque a excelência, de ver que Esparta optou por uma excelência, por uma questão de se manter em guerra, excelente em guerra, mas ela não ajudou a desenvolver a inteligência. E por que eu digo isso? Porque quando Atenas descobriu que dentro da excelência de uma pessoa excelente precisava ter prudência, temperança, coragem. Coragem era uma virtude. Então essas virtudes teriam que ter nas pessoas. Tem outras, né, que formam. O cara que reinaria perfeitamente, ele teria que ter... São 4 características, não sei se vou me lembrar todas agora. Por que ele teria que ter coragem? Porque ele não poderia ser um covarde. Mas por que ele tem que ter temperança? Por que ele tem que ter prudência? Porque ele teria que pensar de forma prudente, não testar o rio, a fundura daquele rio com os 2 pés. Então basicamente era isso, o cara tinha que ter a inteligência, a sabedoria, ser honesto era uma, não poderia ser um cara picareta, então para governar naquela época tu teria que ser um cara honesto. E eles conheciam todas as camadas da sociedade. Por que eu entrei nesse assunto aqui? Eu não sei porque eu entrei nesse assunto aqui. Comecei a ver coisas históricas e passadas, né? Mas o que tá pegando, assim, nesse vídeo de hoje pra mim, e o que mais foi importante, é o livro que eu tô lendo. Então eu abandonei todas essas leituras aqui no momento, não estou interessado nelas, porque primeiro eu quero dessecar e ler todo este livro primeiramente. A Fórmula do YouTube, galera, a Fórmula do YouTube. E eu li o prefácio que foi feito pelo MrBeast. Eu tô no início, galera, tô no início, nas 20 primeiras páginas, eu comecei a ler faz minutos atrás, e me motivou a escrever sobre isso aqui. Inclusive ele faz uma provocação. Alguém de vocês já viu o primeiro vídeo no YouTube? Que é o Me at the Zoo, basicamente significa eu no zoológico. E o YouTube, ele nasceu com uma proposta de ser um site de encontros. Os caras ali do PayPal, que inventaram o YouTube, o cara lança o primeiro vídeo, a ideia era ser um site para encontros, né? Eu acredito que seria muito próximo do que é um Tinder, só que naquele formato daquela época eu tenho que pensar como que as coisas eram pensadas naquela época, né? Porque a pessoa vai dizer, poxa, mas vai colocar um vídeo no YouTube para encontrar a pessoa. Mas era outro modelo de internet vivenciada em 2005. Em 2005 nós tínhamos uma internet muito diferente do que é a internet de hoje. O acesso também era menor a muitas coisas, e tinha muitas empresas naquela época que não acreditavam na questão da internet. A internet foi evoluir muito depois. O YouTube começou, depois mais pra frente, em 2006, quando o Google comprou o YouTube por 1,65 bilhões de dólares. Começou aquela questão de publicidade, de direitos autorais em 2007, porque a galera podia publicar qualquer coisa no YouTube. Então as políticas foram mudando, né, até se tornar esse formato que a gente conhece hoje, até se transformar nessa plataforma que a gente conhece hoje, né? O YouTube hoje, mensalmente, tem mais de 2 bilhões de acessos. Muita coisa. Galera, é muita coisa. Tu tem que pensar que no mundo, acho que atualmente a gente está com 8 bilhões de pessoas, não é? Era 7 e já está em 8, né? Imagine você ter 2 bilhões de pessoas acessando mensalmente a tua plataforma. Isso é uma coisa absurda. A gente tem que pensar nesse formato. Isso é uma coisa absurda, né? O que me motivou, relatos aqui como o MrBeast, ele fala que no seu primeiro ano de YouTube ele teve 40 inscritos, né? E esse é o meu primeiro ano de YouTube, eu tô fechei um ano. Eu sei que é outra era, né? Ele começou talvez 2013, ele deve ter começado em 2014, eu não sei, mas eu vi um vídeo dele de 2015 ali,
que ele tinha 8 mil inscritos, que ele até postou esse vídeo, viralizou aí nesses últimos dias. E hoje ele é o maior canal, ele é um cara que ele fez aqui um prefácio incrível desse livro. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Quem for e quem não for YouTube, é uma questão de visão, de negócio, de perspectiva, de poder mudar a tua vida financeira, de poder mudar a tua forma de trabalhar, de poder mudar, muitas coisas, N coisas. A pessoa pode pensar, eu só vou gravar por gravar, mas até a empresa, acho que uma empresa mais deveria de estar no YouTube do que a própria pessoa, às vezes. Às vezes a empresa consegue hoje um marketing por rendimentos muito melhores do que a tradicional televisão, que vai deixar de ser muito assistida, e eu falo sério isso. Televisão, ela vai cair muito, porque o jovem de hoje, ele prefere ter o celular na mão e o controle do que ele quer assistir, do que esperar. Imagina antigamente quando não se tinha Spotify, iPods e etc. Tu teria que comprar ou o CD, ou tu teria que comprar o álbum inteiro daquela pessoa ali na loja para escutar aquela música que tu gosta. E hoje, galera, a gente tem esse poder na palma da mão, com um dispositivo conectado à internet 24 horas, a gente sai na rua, escuta o que quer. Naquela época não tinha isso. Então você tem que imaginar com essa ótica como esses caras já eram inteligentes, né? O Google já falava sobre inteligência artificial nas pesquisas dele em 2006. Cara, isso é loucura demais, pensar nisso. Porque a gente aqui, eu falo a gente aqui, talvez eu como brasileiro e talvez vocês como brasileiros, em 2006, cara... Que bosta a gente tava fazendo, mano? O que eu tava fazendo em 2006, tá ligado? Eu tenho que pensar nesse formato. Pô, 2006 não tá fazendo nada, mano. Nada que fosse produtivo, legal. Os caras estavam muito à frente do tempo deles. Eu gostaria de ter pego a era de ouro do YouTube. E eu acredito que a era de ouro do YouTube, ela foi ali entre 2010, 2012. Isso foi uma era muito boa. As pessoas estavam começando a se familiarizar com o sistema Android. E muitos tinham criado contas de e-mail, e então era muito acessível aqueles primeiros celulares ali em 2012 com tela de toque. Eu me lembro que em 2012, final de 2012, eu comprei o meu primeiro celular Samsung, que eu podia baixar o WhatsApp, essas coisas. Talvez um pouco antes tinha sido interessante eu gravar. E eu quis criar um canal, e foi em 2010, mas eu não tinha equipamento, não tinha talvez maturidade, não tinha o pensamento que eu tenho hoje. E eu não falo, galera, tipo, isso aqui, a forma do YouTube, ela é interessante porque aqui ele vai trazer até o algoritmo, como funciona. Embora eu não esteja muito interessado em algumas coisas, assim, todo mundo quer que teu canal estoure, isso é óbvio. Ninguém cria um canal não querendo que ele não vá para a frente. Todo mundo quer crescer o seu canal. Porém, eu não sou o tipo de pessoa, que inclusive ele traz aqui um dado muito importante, que foi muito legal, que ele falou, que criava clickbaits. Tinha pessoas que criavam clickbaits, mas o conteúdo era enganoso. Então eu não sou esse tipo de cara que quer criar um clickbait para te ver algo que não é. Entendeu? Muita gente ganhou dinheiro fazendo isso, porque na época o YouTube pagava simplesmente por visualização, ele queria a visualização da pessoa, entendeu? Não é o meu caso, galera. Então, não sei como eu vou estar daqui a uns anos no YouTube, como que vai ser. Eu espero estar gravando para o YouTube pela essência de gostar de estar aqui. Eu não quero gravar para o YouTube só porque simplesmente eu quero ganhar dinheiro. Eu acho que isso não é algo que tem que mover o cara que vai começar o canal. É lógico que ele vai pensar em um certo momento que, poxa, é difícil de criar conteúdos, é difícil de estar aqui sempre. Tenta pensar por o lado de que tu tem algo a mostrar legal, algo a ser mostrado, né? E por que não deu certo como site de encontro? Não deu certo como site de encontro porque as pessoas começaram a postar vlogs, coisas do dia a dia. Então eles tiveram que mudar o formato, né? Originalmente era para ser um encontro e hoje ele se tornou um canal onde cada pessoa pode publicar o que ela quer publicar, né? O canal dela. Imagina que isso é uma grande emissora de televisão e cada indivíduo pode ter a sua própria plataforma onde ele quer mostrar o seu próprio conteúdo, a sua própria opinião. Isso é foda, cara, isso é foda. Você tem que pensar que isso nos conecta hoje ao mundo inteiro. E agora com essas novas versões de dublagem que o YouTube vai começar a dublar, vai ter gente fora do Brasil, aí, Estados Unidos, que vai ver teu vídeo, cara. Isso vai ajudar a chegar onde as pessoas mais querem chegar. Às vezes empresas que querem evoluir e que acreditam no YouTube. Eu acho uma coisa também. Tem muitos patrocinadores de outros canais que eu assisto que tornam a propaganda do cara maçante. Deixa o youtuber fazer a propaganda que ele gostaria de fazer, deixa o cara ser criativo. Acho que o youtuber ele tem que ter essa credibilidade, porque ele já tem a conexão com o público dele, entendeu? É isso. Eu vou ler agora o resto do livro, eu vou seguir dando uma lida. Eu sei que tem muita coisa que eu não falei do livro aqui, tem muita coisa ainda pra ler.
Mas eu vou trazendo um pouquinho mais sobre e explicando mais sobre para vocês conforme o andamento.